Seja lá qual for a forma, o tamanho ou o planeta de origem, Silver e sua tripulação são piratas. E o que exatamente é um pirata? Esse é fácil. Um pirata é o ladrão dos mares. E esses bandidos de alto mar existem desde a antiguidade, quando roubavam cereais e azeite de oliva dos navios romanos. Mas aposto que você não sabia que há diferentes tipos de piratas. Por exemplo, navios corsários eram navios armados particulares contratados por um rei ou uma rainha. Os corsários tinham permissão para roubar os navios dos inimigos. Como recompensa, eles podiam pegar uma parte de qualquer butim capturado. Em seus países, os corsários eram aclamados como heróis, mas suas vítimas com certeza os consideravam os piratas. Em 1603, o rei Jaime I da Inglaterra cancelou os direitos desses corsários, e assim nasceram os bucaneiros. O que são bucaneiros? Bom, você já ouviu falar dos piratas do Caribe? Yo-ho, yo-ho! Os bucaneiros originalmente eram colonizadores que viviam nas ilhas do Caribe e os espanhóis queriam expulsá-los. Os bucaneiros se juntaram contra os espanhóis, primeiro como legítima defesa, mas depois começaram a piratear portos, navios espanhóis e em pouco tempo estavam saqueando qualquer navio que considerassem ter alguma carga valiosa. Independente do nome, essa gente era ruim até os ossos. Tá olhando o que aqui, esquisito? É, esquisito. Lembra quando Silver e sua desprezível tripulação espacial içaram a Jolly Roger no filme? De onde vieram essas bandeiras piratas tão assustadoras? Bem antes do rádio ou do código Morse, os marinheiros do século XVII dependiam de bandeiras para identificar os navios amigos. Então, para não assustarem de antemão, os navios piratas usavam a bandeira de uma nação amiga. Aí, quando era tarde demais para as vítimas dos piratas escaparem, esses arruaceiros içavam suas próprias bandeiras decoradas com símbolos da morte. Depois que os piratas ganharam a reputação de vencer qualquer adversário, deixaram de lado as falsas bandeiras amigas e usaram abertamente suas bandeiras terríveis. Isso é que é ser exibido. Algumas cores piratas davam dicas. Se uma bandeira vermelho-sangue como a Red Jack era içada, significava que os sanguinários bucaneiros não teriam piedade. A bandeira preta, conhecida como Jolly Roger, avisava: não resista. Isso aterrorizava as vítimas dos piratas que se rendiam sem luta. Havia também diferentes desenhos de Jolly Roger, e muitos piratas criavam suas próprias versões da caveira e ossos cruzados. Cada uma menos jolly, ou seja, divertida e mais assustadora do que a outra. Quer saber de onde veio o termo Jolly Roger? Algumas pessoas acham que vem de Joli Rouge, que em francês quer dizer vermelho bonito, já que os navios franceses içavam uma bandeira vermelha para fazer com que os inimigos se rendessem. Uma outra teoria diz que o termo vem de Old Roger, um apelido do diabo. E vamos admitir, os piratas eram bem diabólicos. A história nos mostra um monte de piratas que parecem ser de tão fora desse mundo quanto o Capitão Flint no Planeta do Tesouro, mas são completamente reais. Vamos ver uns fatos sobre alguns fora da lei marítimos incrivelmente medonhos. O filho de um clérigo escocês, o Capitão William Kidd, era um respeitável corsário, até que a tripulação se rebelou e passou para a pirataria. Não deve ter sido fácil. Como aviso, Kidd foi preso e castigado brutalmente. Bom, não precisa me avisar duas vezes. Mesmo tendo o apelido de Blackbird, o capitão Bartholomew Roberts nem sempre agia como um pirata, mas parecia um cavaleiro. Só bebia chá e até tinha um capelão a bordo do navio. E quer saber de um super pirata? Era o capitão Edward Teach, mais conhecido como o Barba Negra. Esse vilão impressionante assustava até os marinheiros mais corajosos. Qual era o segredo dele? Bom, ele não era chamado de Barba Negra à toa. Teach era um inglês com o rosto coberto por uma comprida barba preta, que ele trançava e amarrava com fitas coloridas. Ele também assustava suas vítimas, escondendo sob seu chapéu estopins acesos que soltavam uma fumaça que envolvia o seu rosto. Alguns vilões eram meio sensíveis com o que as pessoas os chamavam. Sir Henry Morgan comandou a maior frota de bucaneiros do Caribe em meados do século XVII. Quando um antigo colega de navio escreveu sobre a vida desse galês, Morgan processou os editores. Por quê? Você adivinhou. Ele não gostava de ser chamado de pirata.
Você acha que todos os piratas eram homens? Se enganou. Anne Bonny e Mary Read são as mais conhecidas mulheres a seguirem uma vida de pirataria. A irlandesa Bonny se apaixonou pelo pirata capitão John Hackham, conhecido como Calico Jack, que a convenceu a se juntar a ele nessa vida. A inglesa Mary Read foi criada como um menino. Disfarçada de homem, ela serviu com honras tanto o exército quanto a marinha antes de ter seu navio atacado por Calico Jack e ter se juntado à sua tripulação. Isso demonstra que você não precisa ser um cara mau para ser um bom jogador pirata. Os planos mudaram, homens! Esse barco é nosso! Do mesmo jeito que a tripulação heterogênea do Silver, os piratas são conhecidos por terem um péssimo comportamento. Mas dá pra acreditar que até esses vilões tinham regras a seguir? Esses regulamentos escritos eram chamados de regras de contrato ou decretos. Os piratas tinham que obedecer essas leis ou seriam punidos. E a punição era bem pior do que ficar de castigo. Até os capitães tinham que seguir as regras. Você quer saber de onde vieram essas regras? É difícil de acreditar, mas foram escritas pelos próprios piratas. No início de cada viagem ou na eleição de um novo capitão, uma série de leis escritas era criada. Todos no navio tinham de jurar que seguiriam essas leis da vida pirata. Quer saber como eram essas leis piratas? Olha só os códigos de conduta seguidos pela tripulação do galês Capitão Bartholomew Roberts. Não se permitia a presença de garotos nem de mulheres a bordo. As luzes eram apagadas às 8 da noite. E olha essa aqui. Uma das regras mais importantes dizia respeito à divisão do tesouro capturado. Mas a tripulação também tinha que prometer dividir comida, bebida e outras provisões. Os piratas tinham até que prometer manter suas pistolas e espadas limpas. É claro, nenhuma regra ou código de conduta podia mudar o fato de que os piratas eram ladrões, vilões e caras muito maus. Se você fosse um pirata, teria que saber as qualidades de um navio, senão você afundaria. Um bom navio pirata teria que ser rápido, tanto para pegar outros navios quanto para fugir com as mercadorias. A chalupa e a escuna eram o sonho de consumo dos piratas, porque eram muito rápidos. Outros favoritos dos piratas eram o fragatim, que podia levar uma tripulação de 100 homens, 10 canhões e 2 vezes mais carga do que uma chalupa, e o galeão, uma embarcação com propulsão a remo. Os piratas também usavam fragatas. Essas imensas embarcações pesavam até 1000 toneladas, tinham dezenas de canhões e centenas de homens, e podiam demolir qualquer coisa que se atrevesse a cruzar seu caminho. Já que um pirata famoso não podia simplesmente entrar em um porto e encomendar um navio, onde é que os bucaneiros conseguiam seus equipamentos? Eles os capturavam, é claro. E onde é que os piratas arranjavam esses nomes irreais? Nomes como Adventure, Charles II ou Vengeance. Geralmente, os nomes tinham a ver com a caça ao tesouro, ou homenageavam o rei ou governante, ou lembravam os arruaceiros marítimos que os piratas eram. E o nome do navio do filme? Jim, essa é a nossa nave, a RLS Legacy. Bom, os criadores do Planeta do Tesouro escolheram esse nome para o navio pirata em homenagem ao autor do livro A Ilha do Tesouro, Robert Louis Stevenson. Como o butim de 1000 planetas escondido pelo Capitão Flint no filme, os piratas de verdade também ganhavam parte do tesouro. Dobrões de ouro, pérolas, diamantes e rubis. Não é isso que você imagina quando se fala de tesouro pirata? Mas assim como tantas outras histórias de piratas, isso é um pouco de exagero. Os piratas tinham que comer, então a comida era considerada um tesouro, assim como a prata e o ouro. Seda, açúcar, especiarias, ópio e bebida eram outros saques cobiçados. Os equipamentos de um navio capturado eram retirados, inclusive armas, adriças, velame, bússolas, lunetas e às vezes até os mastros e as âncoras. Remédios, velas, agulhas e linhas e até mesmo frigideiras e chaleiras. Qualquer coisa que não estivesse presa no chão, e mesmo se estivesse, era roubada. Pensa só, você acha que os piratas gananciosos guardariam um saque por muito tempo? O tesouro era dividido entre os piratas que logo gastavam. Raramente os piratas enterravam a pilhagem. Devemos agradecer ao Capitão Kidd pela lenda dos tesouros enterrados.
As pessoas acreditavam que o Capitão Kidd enterrava o produto de suas pilhagens na costa leste das Américas. Disse que o Barba Negra enterrou seu tesouro na Carolina do Norte. E a Costa do Golfo é um viveiro de tesouros lendários. Mas ninguém nunca achou esses tesouros místicos. Como Jim Hawkins e Silver no filme, os caçadores de tesouros modernos voltaram os olhos para o espaço. Recentemente, formou-se uma empresa de exploração no espaço para escavar os tesouros do cinturão de asteroides entre Marte e Júpiter. Estima-se que lá exista matéria-prima suficiente para manter uma população humana 1 milhão de vezes maior do que a da Terra. Platina, ouro, cobalto e o artigo mais precioso, a água, são alguns dos elementos que serão extraídos por máquinas ancoradas na superfície dos asteroides. Isso é que ir longe demais na caça ao tesouro. Mas em vez de piratas querendo lucrar sozinhos, esse tesouro vai ser caçado por um grupo internacional de cientistas e exploradores, todos trabalhando juntos,